porque como professora, né, acostumada a trabalhar em escola, eu gosto de mostrar assim, não somente falar, mas assim mostrar visualmente aquilo que eu vou falando, porque eu acho que grava mais, assim, vocês vão aprender mais, não somente ouvindo, mas lendo também, tá? Então, por experiência, eu falo para vocês, se vocês quiserem anotar alguma coisa, escrever para guardar, para rever depois em casa, aplicar depois em casa com os filhos, fica à vontade para poder fazer isso, né? Então, primeiro eu vou falar por que eu coloquei esse título, né, a essa palestra, A Arte de Educar com Amor e Limites, né? Primeiro porque eu entendo que educar é uma arte, é uma habilidade, um talento, né? Mas é um talento que Deus coloca dentro de cada um de nós. Eu creio que todos nós temos uma sementinha desse talento para educar, dessa habilidade para educar. Mas como toda arte, como toda habilidade, como todo talento, a gente pode aprender, a gente pode desenvolver, a gente pode aprimorar, melhorar esse talento de educar. A gente pode aprender a educar, né? E educar como? Qual é o segredo, né, da educação? O segredo da educação está aí, é um equilíbrio entre amor e limites. Por quê? Porque a criança, o ser humano, desde sempre, e principalmente desde pequenininho, ele precisa dessas duas coisas. Ele precisa de amor, ele precisa de muito amor, mas ele precisa de limites também. Por quê? Porque quando essa criança nasce, ela nasce sem saber absolutamente nada, né? Ela precisa aprender literalmente tudo, né? E quem é que vai ensinar o que é certo, o que é errado, o que dá para fazer, não dá para fazer, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, né? É o papai e a mamãe. Através do quê? Através dos limites. Isso sim, aquilo não. Não é sempre um não. O limite não é sempre um não. O limite pode ser um sim, pode ser um agora, pode ser depois, pode ser mais para frente, quando você for mais velho. Todas essas orientações são limites que você coloca para seu filho, que você vai orientando, você vai conduzindo, você vai ensinando. E ele, aos poucos, eu não estou falando que é uma coisa rápida, nem assim sem nenhum inconveniente, que vai ser tudo ótimo, que vai obedecer logo de cara, mas aos poucos ele vai aprendendo, tá? Por isso que é uma função do papai e da mamãe, dos educadores em geral. Quando eu falo pai e mãe, eu falo basicamente para esses dois seres que são aqueles que estão em contato direto com essa criança desde que a criança nasce. Mas essa responsabilidade é compartilhada depois com a escola. Então você que é educador, você, enquanto as crianças estão com você na escola, você tem essa função também de conduzir, de educar, de mostrar o que está certo, o errado, o que é bom, o que não é bom, o que pode, o que não pode. Então por isso é que é a arte de educar. Se você quer, muita gente me pergunta, me dá uma dica, qual é o segredo para educar com sucesso? Não tem uma receita de bolo, não tem uma receita que você fala, põe isso, faz isso, vai dar tudo certo. Porque a gente está lidando com gente. Então, e as pessoas são diferentes, cada uma é diferente. Então, você tem 2, 3, 4 filhos, você dá as mesmas orientações para cada um dos seus filhos, e cada um dos seus filhos pode reagir de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano que tem as suas características e reage de maneira diferente. Aí é onde está o segredo, o jogo de cintura do papai e da mamãe, para a gente ir conduzindo cada um conforme a sua necessidade. É fácil educar? Não, não é. É um desafio? É um desafio educar. Principalmente hoje, que a gente tem a tecnologia ali que invadiu as nossas casas e o mundo inteiro entrou dentro da nossa família sem a gente perceber.
né? Então, não é fácil e é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, porque a gente tem experiência como educadora, quem é educador aqui, quem é pai, quem é mãe também, sabe que quando a gente faz com amor e com limites, os resultados são bons a curto ou a longo prazo, tá bom? Então a gente vai falar, eu vou falar para vocês sobre alguns uns conceitos, uns valores, uns princípios que eu acho que são importantes para educar, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto bastante de procurar o significado das palavras no dicionário. Então eu vou passar para você o significado das palavras, se bem que são palavras conhecidas, não vou falar nada assim super difícil. São palavras conhecidas, mas quando a gente procura no dicionário, a gente percebe que tem algum significado a mais que contribui para o entendimento e para a aplicação dessa palavra. Por isso que eu vou passar para vocês esse significado do dicionário, tá? Tá bom? Então, vamos lá para o primeiro slide. Olha aqui. Educação é vida. Eu coloquei isso aí. Essa aí é uma definição que você não vai encontrar no dicionário, porque é uma definição que eu trouxe assim como consequência da experiência e daquilo que eu tenho vivido. O que você vai encontrar no dicionário é o que está à continuação. O que é educação no dicionário? É a transmissão de princípios de vida de uma geração a outra. Isso quer dizer, olha, você vê que quando fala de educação, não está falando de ensino de geografia, história, matemática, português, nada disso. Tá? Isso é educação acadêmica. A gente vai falar, e está falando, e o dicionário fala, sobre a formação do ser humano. É a transmissão de quê? De princípios de vida, de princípios e valores que você tem na sua vida para a vida do seu filho. É uma transmissão de princípios e valores que você herdou, que você aprendeu, que você recebeu e que você vai passar para seu filho, seus filhos, para seus netos, assim por diante, né? Isso não é um processo que se dá de forma consciente. Isso é uma coisa que você faz naturalmente e de maneira inconsciente. Quando e como? Enquanto você interage com seus filhos. Inconscientemente, quando você interage com seus filhos, da maneira que você trata seus filhos, que você dá um abraço, que você dá um beijo, que você fala um não, que você fala um sim, que você orienta, você está transmitindo valores. Quando você fala isso não, é aquilo sim, é um valor, um princípio que você está dando para seu filho. E um princípio no qual, e um valor no qual você acredita. Por isso que você está falando para ele. E por isso que você está vivendo esse valor e esse princípio. Quando você fala para seu filho não bater, é porque você entende que não é bom bater. E esse é um princípio na sua vida. Então, por exemplo, eu acho que é uma incoerência, e vocês me digam se eu estou errada ou não, se seu filho bate, você vai bater na mãozinha dele e você falar, não pode bater. É incoerente ou não é incoerente? Você está batendo, você está dando um exemplo de bater e você está falando, não pode bater. Então, cuidado. Isso é uma coisa muito comum. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Vamos no próximo. Isso. O que mais diz o dicionário? Que educação é uma doutrina, que são valores, são princípios, são regras, que é uma instrução, que é uma educação e transmissão de conceitos, e são normas, são regras, é um modelo. Para a gente educar, a gente precisa de regrinhas. Tem gente que fala, não, eu acho que as regras não pode, porque é bom. Gente, quando você fala, não pode fazer isso, é uma regra que você está dando. Quando você fala, é para fazer desse jeito, é uma regra que você está falando. Então a gente precisa de regras, precisa de normas, precisa de estabelecer conceitos básicos
para a gente transmitir para nossos filhos. E a gente precisa de um modelo. Como que uma criança aprende? Vocês já pararam para observar como uma criança aprende? Geralmente a gente não faz isso, né? Mas uma criança aprende por imitação. Ela vai observando quem está em volta dela, e aqui vem uma coisa muito séria também, tá? Porque principalmente quem está em volta dela desde pequenininho, quem é? O papai e a mamãe. Só que hoje, eu não sei vocês, mas eu já tenho visto bebês em carrinho, passeando com o papai e a mamãe, com um iPad na frente, com desenhos. Quem que essa criança vai imitar? O papai e a mamãe, que não está nem aí com ele? Ou o iPad que está aí na frente? Aquilo que você mostrar como exemplo para a criança, isso ela vai imitar. Ela aprende por imitação. Assim ela aprende a andar, assim ela aprende a falar. Como que ela aprende a falar? Por que fala português? Porque você fala português. Ouve você e fala português. Se você falasse inglês, ela falaria inglês. Então, aprende por imitação. Quem é o modelo principal para educar as crianças? O papai e a mamãe. Esse é o modelo principal. Se o papai e a mamãe não estão perto da criança, é aquela pessoa que estiver perto da criança. Porque a criança nasce com o quê? Hoje em dia, antigamente não. Antigamente nascia de olhinho fechado, demorava uma semana para abrir o olho. Hoje já nasce com o olhão aberto assim, observando tudo. Já sai de dentro da barriga da mãe com o olho aberto, observando tudo. Isso vai guardando tudo. O cérebro da criança está apto, está pronto para aprender o que você ensinar. Se você falar 2 ou 3 línguas com essa criança vai aprender 2 ou 3 línguas desde pequenininho. Então não tenha medo com o ensino do inglês aqui que foi falado e tudo, né? Não confunde. Ela vai falar inglês e vai falar português também. Sem problema. Eu tenho 3 filhos. Eu sou argentina e a gente fala espanhol em casa com nossos filhos. Eu tenho 3 filhos que são trilíngues. Eles falam espanhol, inglês e português. E aprenderam desde pequenininho. E não confundiu a cabeça deles. Eles são normais. Não é nenhum curto-circuito, nada. Então, a cabeça, os neurônios das crianças estão prontos para aprender aquilo que você colocar do lado dele. Então, o principal modelo para comportamental das crianças é o papai e a mamãe. Se você não está perto, vai ser a pessoa que está perto. Tá bom? Mas ele vai imitar aquilo que está perto dela. Tá bom? Vamos ver o próximo. O próximo conceito que eu acho que é fundamental para educar é a autoridade. O que é autoridade? Autoridade, definição do dicionário, é o direito legal de se fazer obedecer. Papai e mamãe, você é a autoridade na vida dos seus filhos. Eu não sei se você sabia, mas se você não sabia, eu estou falando para você. Se você duvidava, não duvide mais. Você é autoridade na vida dos seus filhos. Se você tem direito legal, amparado pela lei, para se fazer obedecer. Então, quando você fala, eu quero que meu filho me obedeça, você está certo. Tá bom? A lei está do seu lado. Mas vamos continuar. Olha que coisa interessante. É o poder de mandar. Você tem o poder de mandar. Mandar fazer o quê? Mandar fazer aquilo que você entende que seu filho tem que fazer, na hora que tem que fazer e do jeito que você entende que tem que fazer. Porque quem tem autoridade é você e quem vai educar é você. Porém, eu não tenho visto isso nas casas que eu tenho visitado. Eu tenho visto crianças mandando. É verdade? Ou aqui em Pirituba não? Só lá do outro lado. Eu quero agora. Vocês já viram criança falando isso? Não somente falando isso, o pai indo e fazendo.
O que é pior. Porque aí essa criança mostra ter uma autoridade que o pai não tem. Está tudo trocado. Está tudo de ponta cabeça. Ou se não, eu tenho visto assim. Vou pegar um momento assim, crítico na vida das famílias. A hora do banho. Tá? Momento trágico. Trágico, né? Então, você quer que seu filho tome banho. Ah, não! Agora eu estou assistindo televisão. Daí a 10 minutos, filho, vem te falar, vai tomar banho? É assim, é assim. Filhinho, o que você acha de tomar um banhinho? Não, agora não. Agora estou jogando videogame. Aí 10 minutos depois, filhinho, vamos tomar banho? Você cansou, passou do horário, você já não sabe mais o que fazer, então você faz com seu filho assim. Eu tenho visto isso aí, não estou inventando, né? Ô querido, você lembra daquele brinquedinho que você queria? Se você for tomar banho, eu compro para você. Aí a criança vai tomar banho, lógico. É boba. Só que hoje você vai comprar um brinquedo, amanhã você vai ter que comprar outro, depois de amanhã você vai ter que comprar outro, para que seu filho tome banho. O pior de tudo isso não é nem o dinheiro que você vai gastar para que seu filho tome banho. O pior de tudo isso é que a gente está formando o caráter dessa criança e a gente está formando um ser humano manipulador, que sabe manipular, aprende a se deixar manipular para conseguir aquilo que ele quer. É muito mais sério do que um brinquedinho que você tem que comprar. É a formação do caráter dessa criança, manipulador. Depois a criança cresce e a gente fala, nossa, esse meu filho é um manipulador, de onde é que ele aprendeu isso? Comigo. É sério, é muito sério. A gente dá risada de nervoso, eu acho. Olha que interessante. Sinônimo do dicionário. Quem tem autoridade tem que ter prestígio, influência e domínio também. Isso é tudo dicionário, gente, né? O que é prestígio? Prestígio é uma atitude tal que quando você fala, a outra pessoa presta atenção naquilo que você está falando. Influência é a mesma coisa. Quando você fala, a outra pessoa presta atenção e você influencia essa criança, essa pessoa é influenciada pelo que você está falando. E domínio não é domínio de pessoas. Quem tem autoridade não domina pessoas. Quem tem autoridade domina situações. Isso quer dizer que quem tem autoridade sabe o que tem que acontecer, quando tem que acontecer, como tem que acontecer e aonde tem que acontecer. Então, quem tem autoridade não domina pessoas, domina as situações, sabe os horários, o como, o porquê. Quem é que sabe na sua casa qual é o horário para almoçar, qual é o horário para jantar, qual é o horário para dormir, qual é o horário para tomar banho? É você. Não é a criança, ela não tem condições de saber quando fazer as coisas. Não tem condições. Eu tenho visto mães perguntando para o filho, filho, o que você quer comer? Macarrão ou carne? 2 aninhos a criança. Ele não tem idade para saber o que ele quer comer. Vai falar qualquer coisa. É você que tem que saber se ele tem que comer carne, se ele tem que comer macarrão, se ele tem que comer verduras, se ele tem que comer legumes, se ele tem que tomar banho. Criança chega uma idade que não quer tomar banho. Meu neto está numa idade assim, de 7 anos, que acha que tomar banho é uma perda de tempo. Ele fala isso. Ele vai tomar banho. Mas ele fala, nossa, que perda de tempo. Então, essa autoridade que eu estou falando para vocês é uma autoridade que é conquistada. Ela não é imposta. Você não impõe a autoridade. Cala a boca, eu sou teu pai, você tem que me obedecer.
Não é essa autoridade. É uma autoridade que você conquista com atitudes e com essas características. E a criança reconhece um adulto com autoridade. Você sabia disso? Como que a gente sabe disso? A criança não vai verbalizar, mas ela vai aprender a obedecer. A criança precisa aprender a obedecer. A criança não nasce sabendo obedecer, ela tem que aprender. O ser humano não é naturalmente obediente. O ser humano não é naturalmente obediente, ele tem que aprender a obedecer. Senão a gente está cansado de ver na rua, né? Os carros passando sinal verde, os motoqueiros indo na frente onde não devem. O ser humano não é naturalmente obediente, ele tem que aprender a obedecer. E ele aprende a obedecer principalmente em casa e na escola. Tá? O que eu estou falando é autoridade, não autoritário. Nós não queremos pais autoritários, nós queremos pais com autoridade. Qual é a diferença entre autoridade e autoritário? O autoritário, eu não coloquei aí a definição do dicionário, mas eu vou falar para vocês. O autoritário é uma pessoa arrogante, soberba, que se acha melhor que os outros e que impõe autoridade pela força. Que grita, que bate, que chacoalha, que belisca, impondo autoridade. Uma pessoa com autoridade tem essas características. Vamos ver o próximo princípio. O próximo princípio é da responsabilidade. O que é a responsabilidade? É a obrigação de responder por certos atos seus ou de outros. Tá? É essa obrigação que você tem para responder por seus atos. É domínio, eu volto a falar aí. É domínio de quê? De situações. Você domina as situações e você é responsável por essas situações que você determinou na sua vida. Quanto maior é a autoridade, maior é a responsabilidade. Quanto maior é a autoridade, maior é a responsabilidade. Então, você, papai, mamãe, educador, você que é a autoridade máxima na sua casa, você tem a responsabilidade maior do que todo mundo que convive com você na sua casa. Você tem responsabilidade de quê? Você tem a responsabilidade de mandar seu filho para a escola, de comprar comida, de comprar roupa para ele, de ter uma cama para ele dormir. Você tem essas responsabilidades básicas. Mas você tem uma responsabilidade maior do que tudo isso daí, que é a de educar seu filho. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Não é da babá. Não é da sua funcionária, não é da vovó, não é da escola, não é da igreja, é dos pais. Mas a verdade é que você trabalha, você fica fora de casa o dia todo e você precisa de alguém para colaborar com você, ajudar você com seus filhos enquanto você trabalha. Mas a responsabilidade é sua. Eu tenho visto famílias abrindo mão da responsabilidade. Educar meu filho. Por que isso? Porque quem sabe o que é melhor para seu filho é você. A babá pode ser ótima. A funcionária pode ser excelente. Mas elas são outras pessoas. Que tem outra história, que tem outros valores, que tem outros princípios, que tem outra maneira de pensar, que tem outra maneira de falar, que tem outra maneira de ver as coisas. Que de repente você nem concorda com seu filho, para seu filho. Nem quer isso para seu filho. E a avó? A avó, falo de novo com muita tranquilidade, nós já tivemos a nossa oportunidade de educar os nossos filhos. Agora é a vez dos nossos filhos educarem nossos netos. Mas eu sei que hoje muitas avós ficam com os netos o dia todo. O que fazer? Seguir as orientações do papai e da mamãe dessa criança. A gente não pode interferir na educação dos nossos netos.
vem cá, vovó, que dá um chocolatinho para você para de chorar. Ai, não coloca esse menino no cantinho da disciplina, tadinho dele, vai chorar. A gente não pode fazer isso. Não deve. Porque a gente está interferindo numa função que é dos pais. E a escola? A escola é muito importante e eu vejo a escola como parceira da família. Parceira, junto com a família. Para poder orientar a família, para poder conversar. Você que faz parte de uma escola, você colabore com a escola, você é parceira da família. A parceria escola-família dá muito certo na educação dos filhos, porque é uma continuação daquilo que você faz em casa. Por isso que é muito importante quando você escolhe uma escola, para você saber se essa escola tem os valores, os princípios que você quer para seu filho. O que eles vão fazer com meu filho? Olha, meu tesouro, uma coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, eu vou deixar na escola período integral ou meio período. O que vão ensinar para ele? O que vão fazer para ele? Como que vão reagir quando ele não quer fazer alguma coisa, quando ele está triste, quando ele não quer ir embora, quando ele não quer... Como que vão fazer? A gente precisa conhecer isso aí para poder ser parceiro da escola, e a escola parceiro da família. E a igreja? A igreja é a mesma coisa. A igreja vê os seus filhos, você fica com os seus filhos na escola dominical uma vez por semana. 1h30, 2 horas. Ela serve para orientar, para estar junto com você, para ser parceira junto com você. Orientar os pais, orientar os educadores. Mas a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. A gente não pode abrir mão dessa responsabilidade. Porque a gente vai ter que prestar conta diante de Deus. Deus nos deu um filho a cada um para a gente cuidar, para a gente educar. Nós somos responsáveis perante a sociedade e perante Deus. E é muito sério. O que eu tenho visto nas casas que eu tenho visitado? Eu tenho visto um sentimento de culpa muito forte nas mulheres que trabalham fora de casa. E hoje a maioria das mulheres trabalham fora de casa junto com o marido. Sentimento de culpa por ter pouco tempo para ficar com os filhos. E esse sentimento de culpa leva as mulheres a ter uma atitude permissiva com as crianças. E as mães têm falado para mim, sabe o que acontece? Eu fico o dia todo, fico fora de casa, eu não vejo meu filho. Quando eu chego, eu tenho que falar que tem que fazer isso, que tem que guardar a mochila, que tem que arrumar isso, que tem que arrumar os brinquedos. Ai, sabe, eu deixo ele fazer o que ele quer, eu faço por ele. Porque é mais rápido, porque senão ele vai gostar mais da vovó que fica com ele, ou da babá que deixa ele fazer o que ele quer. Errado, gente. Aquele tempinho, pouco ou muito, que você tem quando você volta para casa depois do seu trabalho, é o tempo que você tem para educar seu filho. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Eu vou dar uma orientação para vocês pais, eu falei outro dia também, lá na ONG, eu vou dar uma orientação para vocês pais, para combater essa culpa que leva a uma atitude permissiva. Quando você chegar para casa, isso é para papai e mamãe, você chegar para casa, quando você chegar em casa, a primeira coisa que você tem que fazer não é ir arrumar a cama, lavar a louça, varrer a casa. É você ficar com o seu filho. A primeira coisa, ele tem que ser prioridade na sua vida. Você tem que dedicar quanto tempo? 15 minutos, 20 minutos, meia hora se você tiver disponível. Para quê? Para você brincar com ele. Para você dar atenção para ele, para você conversar, para você saber, conhecer seu filho, saber o que ele está fazendo, o que ele está pensando, como ele está se sentindo, se está triste, se está feliz. Que brincar com seu filho. Entre no mundo do seu filho. Entre no mundo do seu filho. Brinque do que ele quer. Não é para mandar ele brincar, é para você sentar no chão e brincar com ele. Rolar no chão, brincar de lutinha, se abraçar, se beijar,
dar amor para seu filho durante 15, 20 minutos. Quando você termina esse tempo, você tem autoridade, porque você deu o exemplo, de falar para seu filho: olha, querido, agora a mamãe brincou com você, o papai brincou com você, agora a mamãe vai fazer as outras coisas, você continua brincando sozinho. Mas primeiro você brincou com ele. Ele é prioridade na sua vida. Tá bom? Vamos ver o próximo. Respeito. Respeito é muito importante. Muitos pais falam: eu quero que meu filho me respeite, mas vamos ver como que a gente ensina respeito para uma criança. O que é respeito? Definição do dicionário: é acatamento, que é obediência, é deferência, que é você considerar essa pessoa importante, mas é honra e é consideração. Você considerar essa pessoa importante, dar honra e obediência também. Como que a gente ensina para uma criança? Claro que não é dando definições que eu estou dando para você, mas é criando o próximo. Mas é criando um ambiente de respeito e dar atenção também, isso. Mas é criando um ambiente de respeito entre todas as pessoas que convivem com ele. Se ele, que aprende por imitação, ele convive num ambiente em que as pessoas se respeitam, não estou falando que não tem diferenças de opiniões, não estou falando nada disso, mas a gente respeitar as opiniões um do outro, conversar, dialogar, trocar ideia. Se ele convive num ambiente de respeito, como ele aprende por imitação, e essas pessoas vão respeitar ele mesmo, ele vai devolver, ele vai ter essa atitude de respeito com os adultos que convivem com ele. E você pode estar se perguntando: tá legal, ótimo, entendi, mas como é que é respeitar uma criança? E eu vou dar um exemplo. Eu já antecipei um pouquinho naquilo que eu falei, mas um exemplo do que é respeitar uma criança. Você sabia que brincadeira não é um passatempo para a criança? Não é uma coisa que a criança faz quando não tem nada para fazer. Não tenho nada para fazer, vou brincar. Brincadeira é uma necessidade para a criança. A criança aprende brincando. Aprende muitas coisas. Aprende nomes de bichinhos, aprende nome de profissões, aprende cores, aprende nome de carrinhos, aprende muitas coisas. Mas ela aprende uma coisa que é muito importante enquanto ela brinca. Ela aprende a socializar. Ela aprende a pedir dá licença, por favor, obrigado. Ela aprende a compartilhar espaços, a compartilhar a atenção da mamãe, da professora. Ele aprende a interagir em sociedade, além das coisas que ele aprende assim, de vocabulário e tudo mais. Então, se você fizer isso que eu acabei de falar, de você brincar com seu filho quando você chega do trabalho, ou quando você tem tempo disponível, você vai estar respeitando uma necessidade do seu filho. Porque você vai estar dedicando tempo para ele. Você está abrindo mão de você mesmo. E muitas vezes a gente tem que abrir mão da gente mesmo por causa dos nossos filhos. E você está dedicando o seu tempo para ele, para uma necessidade que ele tem. E aí você ensina, você transmite valores, princípios, coisas importantes que você entende que são para ele. Isso é respeitar a criança. Isso vai te dar o quê? Autoridade para você decidir aquilo que é importante para ele fazer. Usar a sua autoridade para depois, quando você tem que chamar ele para tomar um banho, ele saiba que você dedica seu tempo para brincar com ele, mas agora tem um tempo que é para tomar banho, agora tem um tempo que é para jantar. Você vai ensinando isso para ele. Assim você respeita seu filho. Próximo. O que eu tenho visto nas famílias? Eu tenho visto que eles têm confundido respeito com medo. Mais um clique daí, por favor. Isso. O medo é uma coisa e o respeito é outra. Isso é principalmente para os pais. Muitos pais
tem falado para mim: se meu filho não tem medo de mim, ele nunca vai me respeitar. Isso é um erro. Uma coisa é medo e outra coisa é respeito. Porque o medo faz o quê? Quando você sente medo diante de uma coisa, paralisa, você não sabe o que fazer. Então, pode ser que se você grite, que você dê um tapa, que você seja autoritário com seu filho, pode ser que seu filho pare de fazer aquilo que está fazendo. Mas isso não quer dizer que ele está aprendendo a respeitar você. E nós queremos respeito, não queremos filhos com medo, tá? Próximo, limites. Vamos falar um pouco de amor e limites, né? Limites. O que são limites? É uma linha de demarcação entre terrenos contíguos. Isso aqui é um limite, isso aqui é um limite. Se eu ultrapassar esse limite, eu vou me machucar. Mas que mais? É uma fronteira, um extremo também. Até aqui você pode ir. Isso é permitido, aquilo não é permitido. Isso é um limite, até aqui, agora, nesse momento, depois, amanhã. Isso é limite. O que é limitar? É restringir, fixar, não passar de. Mas olha que interessante, sinônimo de dicionário é contentar-se, dar-se por satisfeito. Isso nos leva a pensar que quando nós colocamos um limite para nossos filhos, além de dizer não, sim, amanhã, depois, agora não, depois sim, nós temos que ensinar nossos filhos a contentar-se. Você sabe o que é contentar-se? Contentar-se não é ficar alegre, feliz, pulando, correndo por ali. Contentar-se, se você procura no dicionário, tem a ver com o quê? Aceitar o limite e dar-se por satisfeito. Você não precisa gostar do limite, você tem que aceitar o limite. Se eu falo para uma criança pequenininha, não pula daqui porque você vai se machucar, é porque eu sei o que é o melhor para ele, o limite que estou colocando. Ele não precisa gostar disso, porque ele gostaria de pular. Mas ele precisa aceitar e entender que eu sei o que é o melhor para ele. Estou falando de criança pequena, como eu falo de crianças mais velhas, como eu falo de adolescentes. Quando você coloca limites nos adolescentes, quando você coloca limites, isso não, porque não é bom para você, vai te prejudicar. Ele precisa entender, receber esse limite de maneira contente, aceitando e dar-se por satisfeito, mesmo que ele não entenda o porquê você está colocando o limite. A maioria das vezes não vai entender, mas quem sabe o que é o melhor para ele é você. E a gente precisa dar o exemplo também. Nós precisamos aceitar os limites que nós temos na nossa vida, que nem sempre a gente gosta, mas que são necessários também. Nós precisamos dar o exemplo para nossos filhos. Vamos ver o próximo. O próximo é disciplina. Hein? É importante a disciplina para educar? Sim. Vamos ver o que é disciplina. É um conjunto de prescrições ou regras destinadas a manter a boa ordem em qualquer organização. Nós precisamos de regras, conjunto de regras. É obediência à autoridade, nós já falamos sobre obediência, falamos sobre autoridade. É uma observância de normas ou preceitos, de novo, normas, preceitos, regras. O que é disciplinar? É acomodar, corrigir. Você estabelece uma regra, uma ordem, uma orientação na sua casa. Você observa o comportamento do seu filho, se ele está aprendendo a obedecer. Se ele faz direitinho, ótimo. Se ele não faz direito, você corrige, você ensina de novo. Quantas vezes você tem que ensinar de novo? Tantas vezes quanto seja necessário. Tem criança que aprende mais rápido, tem criança que demora mais, tem criança que é mais resistente, tem criança que é menos resistente. Aí vem o jogo de cintura do papai e da mamãe para saber como conduzir cada filho. E olha que interessante, sinônimo de disciplina de dicionário é ensino.
Isso quer dizer que quando nós estamos disciplinando, nós estamos ensinando. Faz parte do processo de educação. Não é castigo. Sinônimo de disciplina não é castigo. Então, você não castigue seu filho, porque o castigo é negativo. Você discipline seu filho, que é você corrigir, acomodar, corrigir aquilo que está errado e ensinar de novo, colocar limites para que seu filho vai aprendendo a obedecer. Mas não é castigo. O castigo deixa marcas negativas. Você trabalha mais com um incentivo para a coisa certa do que um castigo para a coisa errada. É o que a gente faz lá na ONG. A gente trabalha o incentivo para que as crianças aprendam os valores e os princípios, e não trabalha com o castigo como uma punição, tá? Porque isso deixa marcas negativas, e a gente quer a criança querendo obedecer, aprendendo a obedecer. Vamos ver o próximo. E organização. O que é organização? Organização é uma estrutura, né? É tornar apto para a vida. Vocês lembram que no começo eu falei que educação é vida? Então, para você poder transmitir princípios de vida para seus filhos, você precisa de organização. O que mais? Estabelecer as bases. Qual é a base sobre a qual eu vou educar meus filhos? Qual é a base? O que eu quero de base? Quais são os valores? Quais são os princípios que eu quero para meus filhos? É formar. O que mais? É ordem, né? A organização é ordem. Eu preciso de uma rotina, eu preciso de horários para a gente poder dar banho aos meus filhos, dar almoço, colocar para dormir. Gente, nunca vi tanta criança que não tem horário para dormir, fica na frente da televisão, na frente do videogame, na frente dos celulares, saindo. Gente, precisa ter um horário para dormir, porque a criança precisa dormir uma quantidade de horas para que ele esteja bem disposto para o dia seguinte, né? E quem é que tem que determinar isso? Papai e mamãe, né? Então, no meio do caos, a gente não consegue educar, mas é com ordem e com organização. Essa organização e essa ordem não depende de quanto dinheiro você tem. Depende de você mesmo, que você seja organizada na sua vida e tenha ordem na sua vida para você poder transmitir esse princípio para essa criança. O próximo, qual é? Amor. A arte de educar com amor e limites. O que é amor? A gente sabe mesmo, mas vamos ver que tem uma coisa interessante. É uma afeição profunda de uma pessoa a outra. É uma grande amizade, é afeto, é um sentimento de inclinação para alguém. E tem vários tipos de amor. Tem amor entre pais e filhos, que é o amor filial. Tem o amor entre marido e mulher, que é o amor eros. Tem amor entre amigos, que é o amor fraternal. Mas tem uma fonte de amor inesgotável, que é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a vida que a gente leva, assim, gente, hoje em dia, é muito corrida, muito estressante. E às vezes a gente chega em casa sem vontade de nada. Nem de arrumar o que tem que arrumar, nem de brincar, nem de conversar, só querendo tomar um banho e ir para a cama para descansar. Se você se sente desse jeito, busque em Deus, que Ele é fonte de amor, e Ele vai dar para você amor para transbordar e você manifestar para seus filhos. O que eu tenho visto nas casas que eu tenho visitado? Eu tenho visto a falta desse afeto, não do sentimento de amor, mas a manifestação desse amor. No toque, no abraço, no carinho, no tempo dedicado para conversar, para dialogar. Se você está desse jeito, busque em Deus. Pensa para Ele. Ele tem amor inesgotável, Ele tem um amor que Ele vai dar para você e vai te encher até você transbordar para você alcançar a sua família, seus filhos, seu marido, sua mulher, aqueles que estão em volta de você.
Busque em Deus. Lembre-se, Deus é amor. Ele não tem amor para dar. Ele é amor. A essência dele é amor. Então, aquilo que Ele vai dar para você é sempre cheio de amor. Busque nele. Você não vai se arrepender. O próximo. Indivíduo. Vamos falar do indivíduo. Esses indivíduos que você tem em casa. O que é o indivíduo? Um ente ou ser que constitui um todo distinto em relação à sua espécie. Que mais? Cada criança é uma criança. Cada filho que você tem é uma criança. Evite comparações. Evite comparação. Não compare, porque teu irmão joga bem futebol. Por que você não joga futebol? Por que você não desenha bem igual que teu irmão ou que teu amiguinho? Evite comparações. Cada criança é uma criança. Descubra os talentos que os seus filhos têm e desenvolva os talentos. Cada criança, cada filho que você tem talentos. Eu falei isso no começo. Tem habilidades, tem talento, tem coisas que precisam ser descobertas e que precisam ser desenvolvidas. Então, individualismo da criança, respeite o indivíduo que cada filho é. Se um gosta de jogar futebol, ótimo. Se outro gosta de desenhar, ótimo. Se outro gosta de tocar violão. Se você tem 3 filhas, não leve as 3 filhas lá para o balé, só porque criança que menina tem que aprender balé. Se tem 3 ou 4 filhos homens, não leve todos eles para jogar futebol, porque menino tem que jogar futebol. Respeite a individualidade, conheça o talento, desenvolva. Sabe por quê? Porque você vai estar fortalecendo a autoestima dessa criança. Porque ele vai se destacar, e ele vai ser elogiado, e ele vai se sentir feliz. Então você vai deixar seu filho feliz desenvolvendo o talento que ele tem. Não considere todos os seus filhos, nem todos os seus alunos como uma massa. Todos eles são iguais, vou fazer a mesma coisa com todos eles. Errado. O individualidade. Se você respeita a individualidade dele, ele vai respeitar a sua individualidade também. Vamos ver o próximo. Elogiar. Você sabia que elogiar é importante para educar? Você sabia disso? Vamos ver o que é elogiar. Vamos fazer uma coisa legal. O que é elogiar? Louvar alguém ou alguma coisa. O que é louvar? É você falar as coisas positivas que essa pessoa tem. Criança precisa de elogio. Criança precisa de elogio. E você sabia que há poder em suas palavras? A gente pode acabar com a autoestima de uma criança através das nossas palavras. Você é tonto, você não aprende nunca. Eu já falei 50 vezes, eu já cansei de você. O outro dia eu ouvi uma mãe falando, eu desisto de você. Forte, né? Se a mãe desiste do filho, ou a gente pode fortalecer a autoestima da criança. Não mentindo, mas assim, falando daquelas coisas boas que com certeza toda criança tem. Mesmo esse menino que você está pensando e que você está falando, você não conhece o anjinho que eu tenho em casa. Ele com certeza tem coisas boas. E a gente vai fazer uma dinâmica rapidinho, né? Você vai olhar para quem tem do seu lado direito ou quem tem do seu lado esquerdo e não importa se você não conhece, e você vai fazer um elogio. Você vai elogiar o cabelo, a cor da roupa, a cor dos olhos, o sorriso que ela tem. Se você está com seu marido, se você está com sua mulher, aproveite. Olha, tem gente dando beijinho, dando abraço. Aproveite que é um momento único que a gente nem sempre tem. Se você está com seus filhos, aproveite a fazer um elogio também. Oi? Obrigada. Vocês gostaram? Quem gostou, levanta a mão.
criança também fica feliz quando ela é elogiada. Então, elogie. A gente está muito mais acostumado a reprovar do que elogiar. Vocês já perceberam que sai muito mais fácil uma palavra negativa da nossa boca do que uma palavra positiva? A gente tem que se policiar, né? A gente tem que se disciplinar e falar as coisas positivas, principalmente, né? Principalmente um para o outro e principalmente para nossos filhos. O próximo slide, por favor. Incentivar está diretamente relacionado com elogiar. O que é incentivar? Estimular, animar, incitar. E quando a gente fala para o nosso filho, legal, você consegue, parabéns, vai em frente, a mamãe te ajuda, você é inteligente, você vai para frente, você vai conseguir. Estimule, incentive seu filho a fazer a coisa certa. Observe ele, fique com ele. E quando você vê que você está ensinando alguma coisa para ele, que ele está fazendo certo, de repente acertou assim por acaso, né? Mas pegue isso aí e essa coisinha pequenininha e transforma em uma coisona grandona. E você elogia, você incentiva, você anima, você incita. Acontece que nós temos mais facilidade em ameaçar do que em incentivar. Se você não juntar todos os brinquedos em 5 minutos, você não vai na festa de aniversário do seu primo. Só que a família toda vai na festa de aniversário do primo. Então você não pode cumprir com a sua ameaça e a sua autoridade fica comprometida. Então vamos ter cuidado com o que a gente fala. Porque a maioria das ameaças, a maioria dos castigos que eu tenho observado que os pais fazem, eles se arrependem na metade do caminho. E aí volta tudo para trás. Tadinho dele, olha, eu fui ruim, né? Aí volta tudo para trás. Aí o problema é que a sua autoridade fica comprometida. Então você não tem autoridade para continuar ensinando o seu filho. Vamos ver o próximo. O próximo eu fiz um diagrama, assim, fazendo um resumo mais ou menos sobre aquilo que eu falei. Eu coloquei um paralelo entre educação e uma construção. Eu acho que a educação é como construir, é como você colocar um tijolinho por dia. É um valor, um princípio, um limite, um incentivo por dia. Você vai construindo, você vai educando seu filho, vai construindo seu filho. Como toda construção, você precisa de pilares. Olha, nós temos 4 pilares aí sustentando também esse teto. Então, eu coloquei esses 2 pilares. Tem outros pilares que são importantes, mas esses 2 eu acho que são fundamentais: o amor e os limites. O amor, porque esse amor de entrega, que você se dá para seu filho. E limites, porque dão segurança. Dão segurança para você e dão segurança para seu filho. Sobre esses 2 pilares que tem que estar em equilíbrio, você pode educar com menos dificuldade. Mas como toda construção, você precisa de um alicerce, você precisa de uma base. E eu quero perguntar para vocês, qual é a base sobre a qual vocês estão educando seus filhos? Quais são os valores, quais são os princípios? Hoje a gente vive numa época muito conflitiva com toda a tecnologia que tem entrado em nossas casas. Isso está no dia a dia, não somente para as crianças, mas também para os adultos. E eu tenho visto muitos adultos que não sabem se colocar limites para toda essa tecnologia. Então, mal eles vão conseguir colocar limites nos filhos. Então, nós temos que começar conosco, tá? Para saber qual é a base sobre a qual eu vou educar meu filho. Se você está sem saber qual é essa base, se você conhece alguém que está sem saber qual é essa base, se não tem esse alicerce, eu vou sugerir colocar a Deus como alicerce da sua educação dos seus filhos. Porque Deus, com os valores e princípios que nós temos na palavra de Deus, nós temos uma educação eterna, uma educação verdadeira, uma educação que vai levar nossos
filhos a poderem ser cidadãos que interajam em sociedade. Então, se você está confuso, se você não sabe quais são os valores e os princípios que você vai transmitir para seus filhos, busque em Deus. Busque na palavra de Deus, busque na Bíblia. Você tem o livro de Provérbios que fala sobre educação. Você tem 31 capítulos. Você lê um capítulo por dia, você vai ler um livro inteiro em um mês. Então, busque lá e você não vai se sentir frustrado. Você vai se sentir seguro. Você vai se sentir feliz de poder ter feito essa escolha. E agora eu quero a próxima mais uma. Eu quero que vocês leiam junto comigo essa frase aí, né? Vamos ler juntos? Ensinamos um pouco pelo que falamos, mais pelo que fazemos e muito mais pelo que somos. Isso que eu quero que vocês guardem, porque a gente às vezes fala muito, faz um pouco mais, mas aquilo que você é, aquilo que está na sua essência, os valores, os princípios, os conceitos que você acredita, que você vive, ensina muito mais do que qualquer outra coisa. Então, os seus filhos podem precisar de muitas coisas, mas sabe uma coisa que eles precisam mais do que qualquer outra? De você. De você por perto. Seja você mesmo, junto com seus filhos. Ame, abrace, beije, fale eu te amo, esteja com ele, conheça seu filho, transmita para ele aquilo que você pensa, aquilo que você sente por ele.